Shalom, meus amigos. Tem início uma nova semana na Terra Santa de Israel e essa é uma semana muito especial no calendário judaico, uma vez que nós vamos ter a celebração de Purim. Toda vez que nós, judeus, falamos sobre Purim, basicamente nós tratamos de 4 grandes temas. Que temas são esses? Em primeiro lugar, o heroísmo de Esther, que salva o nosso povo. E segundo, a sabedoria de Mordecai, que orienta o nosso povo e também orienta Esther, que era sua esposa. Terceiro, o ódio de Amã contra o nosso povo, o Agagita, o Amalequita. E finalmente, o mais importante de todos os temas, é a mão de Hashem. É preciso entender que o nosso segundo exílio, o primeiro exílio do povo judeu foi no Egito, o segundo exílio na Babilônia, mas naquele momento nós nos encontrávamos na Pérsia. O Beit HaMikdash, o primeiro templo, foi destruído por Nabucodonosor, mas houve uma mudança do controle do império e o nosso povo naquele momento se encontrava na Pérsia, no seu exílio de 70 anos. E que mudança profunda é essa que vai ocorrer? Enquanto o Beit HaMikdash estava de pé, a relação do povo judeu, que fazia pelo menos 4 vezes por ano uma peregrinação a Jerusalém, ao Beit HaMikdash, permitia que nós tivéssemos uma relação com a Shekhinah, com a divindade, que era absolutamente aberta, revelada. O nosso povo via a presença de Deus através de muitos milagres. Quando o Beit HaMikdash foi destruído, nós fomos levados como escravos para o nosso segundo exílio, né? Nesse momento na Pérsia, ele tem um impacto devastador na fé do nosso povo. E os acontecimentos da Megillah, que são narrados na Megillah, nos ajudam a fazer um processo de teshuvah no qual nós vamos reconhecer que Hashem jamais se afastou do nosso povo, que ele continuou supervisionando os acontecimentos em cada detalhe. E quando nós lemos a Megillah, nós percebemos isso. É claro que um leitor desatento, uma pessoa que não reconhece a presença de Deus em todos esses acontecimentos, não vai considerar, né, que Ahasverosh, quando matou Vashti, isso era um milagre, que quando Esther foi escolhida esposa, sendo uma judia, sendo escolhida como esposa de Ahasverosh, que era um império gigantesco, foi um milagre, que o fato dela ser casada com Mordecai era um milagre, e todos os outros fatos que vão tendo lugar e que vão costurando uma narrativa que pode ser compreendida como fatos normais, naturais, da existência de um povo, de um império, mas que nós sabemos que não tem nada de naturais. Ou seja, eles são sobrenaturais no sentido de que eles são o resultado de uma vontade superior, da vontade do Criador. Então, sempre que nós falamos sobre Purim, basicamente nós falamos sobre esses 4 grandes temas. Esse é o terceiro ano da nossa plataforma no YouTube, e se vocês recuarem na linha do tempo, vocês vão encontrar vários outros vídeos meus falando sobre Purim, tratando desses temas, e provavelmente durante a semana ainda vou gravar mais um vídeo onde eu pretendo falar também desses temas, além dos vídeos que eu tenho na nossa plataforma no Facebook que não estão no YouTube. Mas na noite de hoje eu quero mudar um pouco essa rotina de falar desses 4 grandes temas e falar de um outro aspecto, né, que certamente vai nos ajudar a guiar as nossas existências, nos aproximando do Criador. Todos nós conhecemos a história de Purim, pelo menos a maior parte de nós, né? Amã era conselheiro de Ahasverosh e o seu desejo de destruir o nosso povo fez conseguir a permissão do rei, através de uma série de estratagemas, que um decreto real fosse assinado com o fito de eliminar o povo judeu. As coisas realmente ficam muito difíceis para o nosso povo na Pérsia nessas circunstâncias. E Mordecai consegue convencer, não com facilidade, mas consegue convencer Esther, né, que vivia no palácio, a interceder em defesa do nosso povo. Esther foi, no princípio, vacilante em assumir a responsabilidade pela salvação do nosso povo, porque havia, né, uma regra palaciana no qual qualquer pessoa que procurasse o rei sem ser chamado por ele era condenada à morte. E Esther, depois de convencida por Mordecai, vai pedir a ele que peça ao nosso povo que faça um jejum de 3 dias e que ore, né, para que Hashem se manifeste, né, que ele dê um sinal claro, né, para Esther de que ela deveria procurar Ahasverosh
e fazer o que fosse necessário, envidar os esforços necessários para conseguir reverter a decisão daquele decreto, e nós sabemos que isso efetivamente acontece. Todos esses fatos estão narrados na Megilá, não há nada que eu tenha dito até aqui que não seja do conhecimento de todos vocês. De fato, como eu chamei a atenção no início, isso está descrito pormenorizadamente na Megilá. Mas o que não está escrito? O que não está escrito é que quando Esther pede a Mordecai um jejum e as orações do nosso povo, Mordecai se dirige primeiro, não à nossa congregação, né, ao nosso povo. Ele se dirige primeiro às nossas crianças. Ele reúne as nossas crianças e ele pede que as nossas crianças rezem por uma salvação. E aí você vai perguntar aí do outro lado da câmera, por quê? Porque Mordecai pediu primeiro as orações das nossas crianças. Primeiro é preciso entender uma coisa, Mordecai era o Machia daquela geração. Ele era o mais importante sábio do nosso povo. Mordecai, antes do nosso exílio, era membro do Sanedrim, mas ele não era simplesmente um dos 70 membros, ele era presidente do Sanedrim, né? Como nós dizemos, o presidente do Sanedrim. Portanto, ele era portador de uma sabedoria, né, muito singular, mesmo no interior do nosso povo. E ele sabia, pela nossa tradição, que Deus responde sempre primeiro à oração das crianças, né? Especificamente, Deus responde à oração das crianças antes de responder a qualquer outra oração. E aí você vai me fazer a pergunta seguinte, que poder é esse? Que poder especial é esse que as crianças têm de, ao se dirigir ao Criador do Universo, de sensibilizá-los de modo que elas sejam atendidas antes do que as orações dos adultos? Muitos de vocês já sabem a resposta. Essas orações são feitas por corações puros. Mas o que isso significa? O que significa fazer uma oração com coração puro? Significa que essa é uma oração com foco. As nossas crianças sabem muito bem o que desejam e desejam muitíssimo alguma coisa. E, portanto, quando elas oram, elas têm um foco dirigido, é uma oração completamente, né, direcionado o seu foco para o objeto desejado. A maioria de nós, quando reza, se perde nas distrações. Nós, adultos, temos muitas distrações e nós nos confundimos, nos desconcentramos, né? Alguns de nós literalmente viajam durante as orações. Viajam aonde? Nas nossas preocupações. Nas preocupações que são próprias da vida adulta. A hipoteca da casa, conta do supermercado, os problemas com o vizinho, os problemas no trabalho. É muito difícil, mesmo para nós judeus, entrar numa sinagoga, se sentar 3 vezes ao dia, fazer as orações e manter durante todo o período da oração foco, né, absoluto no conteúdo desse relacionamento que está sendo construído, principalmente para nós judeus que repetimos, né, as orações, que temos um sidur, que fazemos orações do coração, mas nós, além disso, fazemos, evidentemente, uma repetição diária durante toda a nossa vida de uma rotina de orações. Isso nos leva, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, a perdermos completamente o nosso foco nas nossas orações. De modo que uma das coisas que eu aprendi na ortodoxia judaica é que os Hassidim, judeus racídicos, eles sempre se preparam antes de cada tefilá durante 1 hora. E o que eles fazem nessa preparação? Eles oram ao Criador, pedindo que o Criador os ajude a orar. Eles estudam a Torá e se preparam para as orações, pedindo ao Criador que eles consigam orar com o fervor necessário, né, para alcançar os portões celestiais, para que suas orações sejam ouvidas, para que eles se concentrem, para que eles tenham foco. A maioria de nós, que não somos judeus racídicos, né, nós chegamos na sinagoga poucos minutos antes do início das orações e fazemos as orações já preocupados que temos que voltar para o trabalho, ou que temos que começar o nosso trabalho, ou que temos que voltar para a nossa casa para encontrar a nossa família e também descansarmos depois de um dia exauriente de trabalho. Todas essas distrações fazem com que normalmente nós acabemos por perder o foco. Geralmente nós, né, nos dispersamos
durante as nossas orações. E isso só muda, meus amigos, quando nós estamos diante de um grande sofrimento, né? Quando você tem um filho doente, gravemente doente, aí você faz uma oração com o coração puro. Aí a tua oração é com foco completamente direcionado, porque você precisa de uma salvação. Você sabe que não há nada mais importante naquele momento do que a tua oração ao Criador, e você quer que Ele ouça o teu clamor. Então você roga com toda a sua fé, com toda a sua alma, pedindo ao Criador pela salvação do seu filho. Em situações como essa, nós conseguimos, que são situações, né, extremas, nós conseguimos recuperar, né, o foco que uma criança tem. Mas é muito difícil fazer isso quando nós não estamos, por assim dizer, com a espada sobre as nossas cabeças. De modo que nós vamos a muitos lugares, viajamos muito durante as orações, nos perdendo, né, perdendo a nossa atenção, a nossa concentração. E o grande desafio para cada um de nós, quando nós nos dedicamos a rezar, é não fazer isso de uma forma repetitiva, mecanicamente, de uma forma automatizada. Esse é o grande desafio para todos aqueles que têm uma rotina diária de orações. E eu devo dizer a vocês, contar a vocês que eu me recordo a primeira vez que eu rezei na minha vida. Eu não nasci numa família de judeus religiosos, eu não tive a instrução religiosa adequada, embora eu frequentasse a sinagoga com alguma regularidade, eu não recebi uma instrução religiosa. E eu me lembro a primeira vez que eu rezei, e não foi numa sinagoga. A primeira vez que eu rezei na minha vida foi na final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, no qual o Flamengo estava disputando a final. E eu estava em casa, eu não devia de ter mais do que 8 anos de idade, e o Flamengo precisava de um gol para se sagrar campeão. Nessa época, Zico ainda jogava. Ele é o meu grande ídolo da infância, como de toda criança flamenguista, carioca. E faltavam poucos minutos para terminar o jogo, e eu me retirei da sala onde a gente estava ouvindo o rádio, fui para o quarto e fiz as minhas orações com grande fervor, pedindo ao Criador por um gol, e ele veio, e o Flamengo se sagrou campeão estadual. Vejam, meus amigos, certamente outras crianças rezaram para que o resultado fosse diferente. O que eu quero acentuar apenas é o fato de que naquele momento as minhas orações eram as mais puras possíveis. Eu só tinha um objetivo em mente. Eu não me distraía, eu me recordo disso claramente. Eu queria um gol para nós nos sagrarmos campeões do campeonato estadual. Naquele momento não havia nenhum outro interesse na minha mente, ela não orbitava em torno de nada que não fosse aquele jogo que estava em curso. Mas é muito raro nós conseguimos esse foco. E nós temos aqui no Pérolas da Sabedoria Judaica, temos preconizado muito a ideia da Itbodedut. Porque a Itbodedut é uma oportunidade em que nós temos de rezar fora, principalmente para nós judeus, fora das sinagogas. Nós temos as nossas orações diárias, elas são extremamente importantes, mas quando nós procuramos um lugar em que nós podemos parar, sentar, refletir, buscando uma correção das nossas ações e finalmente falarmos com Deus, quando nós escolhemos esse caminho, nós damos oportunidade a cada um de nós de restabelecermos o foco, né, nas nossas orações e, sobretudo, de construirmos uma relação com o Criador. Uma criança, quando reza, sabe exatamente o que quer. Esse objetivo que nós devemos alcançar. Quando Mordecai reuniu as nossas crianças do alto da sua sabedoria, né, ele tinha exata noção do que estava fazendo. Ele sabia que a Kadosh Baruch Hu responderia primeiro às nossas crianças, e a salvação veio. Nós podemos dizer, portanto, que em grande medida a salvação do nosso povo, ela foi o resultado da oração das nossas crianças, meus amigos. Portanto, daqui nós depreendemos duas lições fundamentais, e é isso que eu quero transmitir a vocês essa noite. Em primeiro lugar, ensinemos os nossos filhos desde muito pequenos a rezar. Isso é muito importante, não só para que eles rezem quando crianças, mas para que eles se tornem adultos capazes
de conversar com Deus, porque o que eu percebo nesses anos todos realizando esse trabalho de instrução é que as pessoas têm muita dificuldade de rezar, de falar com Deus, porque elas não foram ensinadas a fazer isso. Portanto, a primeira lição é essa: ensinemos os nossos filhos a rezar. E a segunda é nós mesmos precisamos rever, modificar completamente a forma como nós rezamos, nos aproximando do Criador através, por exemplo, da Itbodedut. Muitas pessoas, muitos judeus não têm tempo de fazer Itbodedut todos os dias, né? O fato deles irem à sinagoga rezarem 3 vezes por dia, ou como eu, por exemplo, que rezo na fábrica com outros religiosos, nós temos um espaço para fazer isso, não importa, o que importa é que nós temos um minyan sempre com 10 judeus, não importa onde você está rezando, o importante é que você se concentre ao máximo para você poder, de fato, transformar essa experiência, que é a oração, de fato, numa comunicação com o Criador. Então fale com Deus, mas desde a sua alma, fale com Deus do seu coração, porque aí sim você recupera a pureza própria da oração das crianças. De modo que nós temos muito a aprender das crianças, meus amigos. Shavuot Tov.